At the end of a long overseas Ao assignment, terminar uma longa designação no exterior, minha esposa Lisa e eu entramos no aeroporto nos preparando para mais um voo. Um voo bem cansativo de volta para casa. Enquanto estávamos com várias outras pessoas avançando lentamente, um passo de cada vez em longas filas, podíamos sentir a crescente ansiedade de outros viajantes preocupados em pegar voos, passar pela verificação de passaporte e visto e prosseguir com sucesso pelos controles de segurança. Finalmente chegamos a um guichê em que tinha uma agente alfandegária que parecia não ser afetada pelos altos níveis de estresse do local. Ela quase mecanicamente, sem contato visual, pegou meus documentos, confirmou minha foto, folheou uma página após a outra e finalmente carimbou meu passaporte com uma forte batida. Então ela pegou os documentos da Lisa. Sem esboçar qualquer emoção, de cabeça baixa e concentrada em seu trabalho, ela folheou metodicamente as páginas com seu olhar de especialista, se concentrando nos detalhes dos documentos à sua frente. Ficamos um tanto surpresos quando ela parou de repente, levantou a cabeça e fez contato visual com a Lisa, com um olhar intencional e caloroso. Com um sorriso terno, ela gentilmente carimbou o passaporte da Lisa e devolveu os documentos para ela. Minha esposa sorriu de volta, aceitou os documentos e elas trocaram calorosas palavras de despedida. O que aconteceu? Eu perguntei incrédulo. Lisa então me mostrou o que a gente tinha visto. Um pequeno cartão com a imagem do Salvador. Ele tinha escorregado acidentalmente da sua bolsa para dentro das páginas do passaporte. Foi isso que a agente alfandegária encontrou. Foi isso que mudou completamente seu comportamento. Aquela pequena imagem do Salvador conectou o coração de duas estranhas que de outra forma estariam desconectadas, capturando a beleza, o milagre e a realidade da luz de Jesus Cristo. Durante o restante daquele dia, e muitas vezes desde essa época, tenho contemplado aquele momento doce e simples com admiração e tenho me alegrado com o efeito glorioso da luz de Cristo sobre os filhos de Deus. Somos seguidores de Jesus Cristo e buscamos tanto receber quanto compartilhar sua luz. Implícita no nome da igreja está a nossa teologia de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Por meio de profetas antigos e também de profetas vivos, o nosso Pai Celestial nos ordenou: ouve-o e vinde a Cristo. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo. Ensinamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e durante seu ministério terreno, Jesus ensinou seu evangelho e estabeleceu sua igreja. Testificamos que no final de sua vida, Jesus expiou nossos pecados quando sofreu no jardim do Getsêmani. Foi crucificado e então ressuscitou. Nós nos alegramos que, graças ao sacrifício expiatório de Jesus, podemos ser perdoados e purificados de nossos pecados ao nos arrependermos. Isso nos traz paz e esperança e possibilita que voltemos à presença de Deus. Profetizamos que por causa da ressurreição de Jesus, a morte não é o fim, mas um importante passo adiante. Todos vamos ressuscitar depois de morrermos. O espírito e o corpo de cada pessoa serão reunidos e viverão para sempre. Nossos atuais profetas vivos que recebem revelação de Deus para nos ensinar e guiar, estão cada vez mais nos convidando para nos achegar a Cristo. Eles estão nos ajudando a centralizar nosso coração, ouvidos e olhos mais plenamente nele. Poderíamos citar vários exemplos de ajustes e melhorias anunciados pela primeira presidência que visam a nos concentrar em Jesus Cristo. Alguns deles são a decisão de aposentar o nome Igreja Mórmon e substituí-lo pelo nome correto, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Novas artes inspiradas na temática de Cristo disponíveis nas capelas. Temas e músicas das moças e dos rapazes centrados em Jesus Cristo, como o Sou Discípulo de Jesus Cristo e Busque a Cristo. Maior ênfase na expiação e na ressurreição literal de Jesus Cristo como os eventos mais gloriosos da história. Celebração da Páscoa como uma época e não apenas um feriado,
com ênfase em Jesus Cristo. A introdução do identificador visual da igreja e sua natureza simbólica. Vamos analisar mais perto o impacto de alguns deles. Primeiro, o símbolo da igreja. Em 2020, o presidente Nelson apresentou um novo identificador visual para a igreja. Esse símbolo reflete a verdade de que Cristo está no centro de sua igreja e deve estar no centro de nossa vida. Agora vemos esse símbolo familiar nas recomendações para o templo, nos sites e revistas da igreja, como ícone do aplicativo Biblioteca do Evangelho e até mesmo em crachás de identificação militar de muitos membros da igreja, que servem nas Forças Armadas. O símbolo inclui o nome da igreja sobre uma pedra de esquina, um lembrete de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, usado em 145 idiomas e mostrado aqui em cambojano. O centro do símbolo é uma representação da querida estátua de mármore Christus, de Bertel Thorvaldsen, que se tornou amplamente associada à igreja e é encontrada em centro de visitantes, em jardins de templo ao redor do mundo. Sua proeminência no símbolo da igreja sugere que Cristo deve ser o centro de tudo o que fazemos. Da mesma forma, os braços estendidos do Salvador indicam sua promessa de abraçar todos os que se achegarem a Ele. Esse símbolo é uma representação visual do amor do Salvador e um lembrete constante do Cristo vivo. Por curiosidade, perguntei a muitas famílias e amigos sobre um elemento importante do símbolo da igreja. Surpreendentemente, muitos desconhecem uma característica sagrada que ele personifica. Jesus Cristo de pé sob o arco. Isso representa o Salvador ressurreto emergindo do túmulo. Verdadeiramente celebramos o Cristo ressurreto e vivo, até mesmo no uso do símbolo da igreja. Agora contemplemos o significado da Páscoa. Em mensagens recentes da primeira presidência sobre a Páscoa, fomos desafiados a comemorar a ressurreição do nosso Salvador vivo, estudando os seus ensinamentos e ajudando a estabelecer tradições de Páscoa na nossa sociedade como um todo, especialmente dentro de nossa própria família. Em resumo, fomos incentivados a evoluir para uma celebração mais elevada e sagrada da Páscoa. Amo a revelação contínua sobre a Páscoa e sou grato pelos muitos esforços que vocês fazem para tornar a Páscoa uma ocasião sagrada e santa. Além de realizar uma reunião sacramental de 1 hora no domingo de Páscoa, outros exemplos de atividades significativas incluem devocionais da ala e estaca e atividades no domingo de Ramos, bem como durante a Semana Santa. Essas lembranças incluem atividades com crianças e adultos e muitas vezes incorporam coros interreligiosos. Outros realizam dias de visitação pública com o tema do Cristo Vivo para membros e amigos e participam de eventos comunitários de Páscoa com outras denominações religiosas. Tais atividades refletem as multidões na cidade de Jerusalém, cujas vozes se uniram para louvar o Salvador durante sua entrada triunfal. Igualmente impressionantes são os relatos das respostas que vocês deram ao convite da primeira presidência para adorarem em casa como famílias, para comemorarem esse feriado tão importante. Acredito que a adoração familiar no contexto da Páscoa aumentou consideravelmente. 2 anos atrás, falei sobre a determinação da nossa família para melhorar a forma como celebramos a Páscoa. É verdade que é uma empreitada que ainda está em andamento. Sempre gostamos de uma refeição especial no domingo de Páscoa, cestas de Páscoa e caça aos ovos da Páscoa. E ainda gostamos. No entanto, acrescentar uma dimensão espiritual intencional, centrada em Jesus Cristo e sua expiação, a nossa celebração, trouxe um doce equilíbrio para a nossa comemoração desse evento mais sagrado de todos. Este ano será a nossa 3ª tentativa de tornar a Páscoa mais centralizada em Cristo. Assim como o presépio de Natal, nossa encenação de Páscoa em família inclui fantasias rudimentares, a leitura das Escrituras do Novo Testamento e do Livro de Mórmon, música, gravuras da Páscoa, folhas de palmeira e um pouco de caos, para ser completamente honesto. Filhos e netos lendo e recitando os louvores do Domingo de Ramos. Hosana
Bendito o que vem em nome do Senhor, e este é Jesus da Galileia, que parecem tão relevantes quanto paz na terra, bondade, boa vontade para com os homens na época do Natal. Agora desfrutamos de uma mistura de decorações. O que antes era quase exclusivamente composto por coelhos e ovos de Páscoa, agora é equilibrado com o Cristos e imagens do túmulo vazio, do Salvador ressurreto aparecendo no jardim, fora do túmulo, e a aparição do Salvador aos nefitas. Também estamos nos esforçando para fazer da Páscoa uma época e não apenas um dia. Estamos tentando nos familiarizar, celebrar e refletir mais profundamente sobre o Domingo de Ramos, a Sexta-feira Santa e os eventos sagrados que ocorreram durante toda a Semana Santa. A Páscoa permite que honremos tanto o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, quanto a literal e alegre ressurreição dele. Nosso coração fica pesaroso ao imaginar o sofrimento do Salvador no jardim e no Calvário, mas também se alegra ao visualizar o túmulo vazio e o decreto celestial: ele ressuscitou. O incentivo recente da primeira presidência de esperar ansiosamente pela Páscoa e pela ressurreição de Jesus Cristo, a mais gloriosa de todas as mensagens para a humanidade, que destaca a magnitude desta época. Embora pareça ter uma tendência crescente em vários teólogos cristãos de ver a ressurreição em termos figurativos e simbólicos, afirmamos nossa doutrina de que a ressurreição significa que todos os que já viveram ressuscitarão. E a ressurreição é literal. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Jesus Cristo rompeu as ligaduras da morte para toda a alma vivente. Verdadeiramente assombro me causa a graça que me dá Jesus. Celebramos suas palavras de que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. C.S. Lewis afirmou que pregar o cristianismo significava para os apóstolos principalmente pregar a ressurreição. A ressurreição é o tema central de todo o sermão cristão relatado no livro de Atos. A ressurreição e suas consequências foram o evangelho ou as boas novas que os cristãos trouxeram. Proclamo que há, porém, uma ressurreição, a sepultura não tem vitória e o aguilhão da morte é desfeito em Cristo. Para concluir, testifico que todos os que aceitarem os convites de nosso profeta vivo e seus conselheiros para comemorar mais intencionalmente os eventos sagrados que a Páscoa representa, descobrirão que seu vínculo com Jesus Cristo se tornará cada vez mais forte. Há poucos dias soube de uma avó que encenou a história da Páscoa com seu neto de 4 anos usando réplicas simples do túmulo, da pedra que cobriu o sepulcro de Jesus, de Maria, dos discípulos e do anjo. O menino observava e ouvia atentamente, enquanto sua avó falava sobre o sepultamento, o fechamento e a abertura do túmulo e a cena da ressurreição no jardim. Depois ele repetiu cuidadosamente a história para seus pais, com detalhes surpreendentes, enquanto ele mesmo movia as figuras. Após aquele doce momento, lhe perguntaram se ele sabia por que temos a Páscoa. O menino olhou para cima e, com um raciocínio infantil, respondeu: porque ele está vivo. Acrescento o meu testemunho ao dele, e ao seu, e ao dos anjos e profetas, de que ele ressuscitou e que ele vive. Do que testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.